A gente continua falando sobre saúde, mas agora sob um viés bem diferente, com foco na defesa do consumidor. Afinal de contas, o Ministério Público da Bahia realiza hoje um seminário para discutir as principais questões sobre os planos de saúde aqui no estado. O evento, promovido pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Consumidor, vai ser realizado na sede da instituição, no CAB, das 9 da manhã às 6 da tarde. Vão ser discutidos temas como cancelamento de contratos e negativas de autorização de procedimentos, além da situação atual dos planos de saúde e a atuação do setor no mercado baiano. A gente procura saber mais detalhes sobre essa temática toda, conversando agora com a promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Thelma Leal, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Thelma. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Tarde FM, bom dia Jefferson, bom dia Levi, que também acho que vai entrar aí, bom dia Ernesto, é um prazer grande estar com vocês aqui nesse momento. Prazer todo nosso, vejo aqui que são quase 74% de aumento, né, o número de representações por irregularidades contra os planos de saúde. Isso revela uma crise no setor? Thelma, e aproveito para te perguntar também o que o Ministério Público, em conjunto com a Agência Nacional de Saúde, Saúde Suplementar, vem fazendo para combater de forma mais efetiva essas práticas abusivas das operadoras aqui na Bahia. Nós fizemos um levantamento, efetivamente, do ano passado, no mesmo período, e verificamos um acréscimo absurdo esse ano. Provavelmente em razão dessas rescisões unilaterais de contratos que aconteceram, e nós recebemos realmente muitas representações nesse sentido. Eu não diria, sabe, que há uma crise no setor. Na verdade, os planos de saúde, essas operadoras, elas passam também por problemas sérios em relação a fraudes, ao mau uso pelos consumidores. Não, eu diria nem propriamente pelos consumidores, mas pelos prestadores de serviço. Isso faz com que haja uma preocupação ainda maior dessas operadoras, e isso acaba respaldando no consumidor, que é o maior prejudicado em todos os aspectos. A negativa de autorização de procedimentos médicos é uma das principais reclamações dos consumidores de planos de saúde. O que o Ministério Público tem identificado como as principais causas dessas negativas e como as operadoras justificam essas decisões? Há a intenção de punir essas práticas mais severamente? Veja só, todos os procedimentos a serem realizados, obrigatórios pelas operadoras de plano de saúde, têm que estar previstos nas resoluções, na resolução 465 de 2021, com as alterações posteriores. Se esses procedimentos não estão previstos no rol de autorizações previstas pela ANS, em tese, as operadoras, elas negam autorização. Além disso, além dessa previsão, as operadoras podem, sim, fazer constar no seu contrato, de forma facultativa, alguns procedimentos que não são obrigatórios. E, nesse caso, diante de uma negativa, cabe ao Ministério Público, quando é representado pelo consumidor, fazer as orientações. Primeiro passo, o consumidor deve sempre procurar a Agência Nacional de Saúde. Muitas coisas são resolvidas de forma administrativa. Também, isso não é pré-requisito, mas pode também endereçar diretamente ao Ministério Público, quando nós verificaremos, no caso do consumidor, se há uma lesão coletiva aos consumidores, quando há atuação efetiva dos promotores do consumidor, ou em casos individualizados, que aí as promotorias infância, idoso, aí poderá agir de uma forma mais específica. Mas a gente tenta, junto com a ANS, a conciliação, que hoje seria a mola mestra de todo e qualquer problema da sociedade, já que a gente precisa deixar de levar tudo ao judiciário e tentar resolver de uma forma de uma composição. A gente tem tido bons resultados com isso, bons resultados mesmo com essa prática, Jefferson. Doutora, bom dia, Ernesto aqui. Esse trabalho do Ministério Público seria tão necessário como principalmente nesse cenário das rescisões unilaterais, das negativas de atendimento, né? Se a agência reguladora funcionasse, não me parece, me corrija se eu estou enganado, mas a mim fica parecendo que era uma falta de atuação do órgão que deveria fiscalizar e, inclusive,
prover aí soluções administrativas que evitassem demandas ao judiciário, não? Olha só, a ANS está sempre publicando resoluções, está sempre atenta a determinados temas, mas isso não parece ser suficiente, porque a sociedade evoluiu muito. Nós temos hoje, principalmente em relação aos transtornos globais de comportamento, e aí inclui-se o transtorno do espectro autista, um acréscimo muito grande, e é preciso que haja uma atualização. Então, normalmente, a ANS já regulamenta, mas de uma forma tanto quanto genérica. Já se posicionou, inclusive, em relação a essas rescisões unilaterais, mas sempre se baseando na lei, que é uma lei de 1900, e, se eu não me engano, 1998, a lei 9.656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde. Então, é necessário, sim, uma atualização legislativa para que todas essas inovações se façam constar na própria lei e não apenas em resoluções da ANS, porque as resoluções da ANS, apesar de terem o aspecto vinculativo, obrigatório para os planos de saúde, estes acabam por descumprir. E aí o descumprimento, até que o consumidor, até que o beneficiário, ele corra atrás, o prejuízo pode ser muito grande, pode se pagar até com a própria vida. Sim, porque nesse caso o tempo é um fator muito importante, né? Agora, doutora, a senhora fala que há uma possibilidade, primeiro, de mau uso das próprias pessoas, né, que inclusive têm o hábito de assinar em branco aquelas guias de atendimento nos prestadores de serviços, né? A senhora considera que o que desequilibra e que está levando as empresas, que, claro, não são santas, a gente já tem uma coleção de fatos negativos envolvendo as operadoras de saúde, inclusive em relação à pandemia, né? Mas de que maneira se consegue fazer algum tipo de controle sobre as fraudes que podem ser feitas pelos próprios prestadores de serviço, a exemplo de pegar uma guia assinada em branco por um usuário e acrescentar ali serviços, exames, etc., coisas que não teriam sido realizadas? Veja só, assinar uma guia em branco, eu diria que é a menor das fraudes, a menor das fraudes. Existe hoje uma situação de reembolso sem desembolso. Então, muitas empresas, elas prestam o serviço e dizem ao consumidor, aquela pessoa que está ali, não, você não precisa desembolsar. Eu vou entrar aqui no seu sistema, pelo seu login, pela sua senha, e vou pedir o reembolso. E esse reembolso, muitas vezes, é absurdo. Então, essa é a principal fraude, a principal alegação das operadoras. Então, é necessário a atenção do consumidor, sim, no momento de preencher, de assinar aquela guia, não assinar a guia em branco, e nunca passar para que a própria operadora, faça o que eles chamam também de reembolso assistido, ou seja, no momento, em vez do consumidor requerer o reembolso, a própria operadora, o próprio prestador requer esse reembolso. Aí se configura a pior das fraudes. Agora, que muitas vezes isso é feito com o intuito de ajudar aquela pessoa que aparentemente teria alguma dificuldade para pedir o reembolso, mal comparando, é tipo aquele esperto que fica na fila do banco esperando um idoso chegar para se oferecer para ajudar. É mais ou menos isso que está acontecendo nas clínicas, nos laboratórios? Mais ou menos isso. E hoje a gente tem um percentual muito grande, principalmente, e aí eu acho uma maldade muito grande nas pessoas com transtorno do espectro autista, onde o número de terapias, eles ultrapassam a 40, 60 horas semanais. Isso significa que um médico, ele prescreve uma quantidade de terapias, de horas de terapias semanais, o que configura um absurdo. Ninguém consegue fazer 60 horas, 40 horas de terapias semanais. A criança ou a pessoa portadora de qualquer tipo de problema, ela vai ficar presa o tempo inteiro. E isso também é configurado uma grande fraude. Essa prescrição, digamos, equivocada, e aí gera, consequentemente, um reembolso equivocado, onera os planos de saúde e prejudica com certeza absoluta o consumidor lá na ponta, porque ele deixa de ser assistido, ele deixa de ter garantido o seu direito, ele acaba pagando muito mais caro pelo plano de saúde. É isso que as operadoras alegam para os aumentos absurdos, como foi dos planos coletivos agora, que foi no percentual de 18% a 25%. Então, é isso que as operadoras alegam,
que onera os planos de saúde. Então, é necessário que a gente fique muito atento em relação a isso, muito atento. A quantidade de terapias a serem prescritas, procurar profissionais habilitados, que o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina fique atento a esses profissionais, para que a gente possa sanear esse cenário e garantir a essas pessoas que efetivamente precisam do tratamento, que eles sejam realizados. A gente está conversando aqui com a promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Thelma Leal. O Ministério Público realiza hoje um seminário para discutir as principais questões sobre os planos de saúde na Bahia. E é sobre isso que a gente está conversando. Para encerrar, doutora Thelma, não bastasse esse abuso todo praticado pelas operadoras de saúde, muitas vezes os consumidores até ganham causas na justiça contra as operadoras de saúde, mas enfrentam dificuldades para que essas ordens sejam cumpridas. Aí eu te pergunto, o que o Ministério Público vem fazendo para garantir que as decisões judiciais sejam respeitadas pelas empresas de planos de saúde? Quando chegam até a gente esses descumprimentos, a gente analisa os dois aspectos. O aspecto consumerista, e aí a gente apura no âmbito do direito do consumidor se é uma conduta da empresa nesse descumprimento de forma geral, e a gente analisa também o aspecto criminal, porque o descumprimento, a desobediência de uma ordem judicial é crime, e a gente encaminha para as promotorias criminais, e lá a apuração é feita pelo viés criminal. Então, a atuação do Ministério Público, ela se dá nessas duas vertentes, e posso lhe garantir, nós somos incansáveis nesse aspecto, há um empenho muito grande do Ministério Público quando se fala em saúde principalmente, a gente já trabalha com dedicação e com zelo em todas as áreas, mas quando se fala em saúde, a prioridade é máxima, é absoluta, e a gente está trabalhando nesse sentido de tentar punir essas operadoras que descumprem. Mas eu vou chamar a atenção também para um outro aspecto aqui, muito, 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 muito importante, em que existem decisões judiciais, e a gente, como se diz, decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre, mas a gente tem que analisar, levar em consideração algumas situações que vêm ocorrendo com muita frequência. Por exemplo, determinar que a criança do espectro autista, ela tem um acompanhante dentro da sala de aula, paga pelo plano de saúde. Isso não é previsto em lei. Isso já foi definido que isso é contrário às bases da educação e muitos juízes têm declinado nesse sentido. Isso aí realmente atrapalha e emperra todo o processo educacional que se projeta dentro de uma sala de aula. Isso impacta negativamente também em relação ao cumprimento ou descumprimento dos planos de saúde. Doutora Thelma Leal, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, muito obrigada. 7h50 na Tarde FM.